Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa com o autor. Hoje nós estamos aqui reunidos para conversar com Marcos Murakami, o autor da obra Crônicas Ambientais, a concepção transicional do Feng Shui e a poética da metafísica chinesa. Vocês devem ter reparado também que tem mais uma pessoa aqui que vai compartilhar com a gente esse momento, que é a Renata Dumont. E para que todos saibam, já dando um spoiler inicial, ela também contribuiu com a obra, né, e a gente tem hoje a riqueza da presença dela aqui, né, para esse bate-papo que nós faremos juntos, eu, Luiz, Fernando, também representando a editora Tesseract, em conjunto com a Liliane Moura, que também está representando a editora Tesseract. Marcos, Renata, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês. E já fica aqui o nosso agradecimento prévio. Obrigada, Renata. Obrigada, Max, pela presença de vocês aqui como convidados da Tesseract. Poxa, gente, eu que agradeço o convite e a possibilidade de realmente falarmos um pouquinho sobre o processo dessa obra, que, né, foi muito bacana, e tê-los como revisores e as pessoas que fazem, né, realmente colocam a mão na massa mesmo com relação desde o processo do iniciar, né, desde as nossas primeiras conversas e trocas, os nossos conceitos, os primeiros croquis, podemos dizer assim, até a obra finalizada. Então, para mim foi uma grande satisfação, né, tê-los assim como amigos, né, e também mentores, podemos dizer assim, na confecção dessa obra, que foi um trabalho, podemos dizer assim, de alguns anos, né, com relação ao material, né? É um livro que nasceu de uma forma um pouquinho diferente, uma forma um pouquinho inusitada, e de qualquer forma ela tem uma proposta também para esses novos tempos que nós vamos falar um pouquinho, né? Com relação a como é que eu particularmente enxergo a dinâmica do Feng Shui tradicional, ou Feng Shui tradicional, no quesito mudanças e transformações, mas não de uma maneira técnica, né? Nesse caso, não de uma maneira com um viés técnico, como foram as outras obras que nós escrevemos, mas sim do ponto de vista, como o próprio nome da obra instiga, né? Crônicas Ambientais, né? A concepção transicional, ou seja, como é que um tema como o Feng Shui tradicional, que já é muito específico, já é uma visão de um estudo muito peculiar, lida com tamanhas transformações, mudanças e dinâmicas nesses novos tempos, que eu chamo de novos tempos, e principalmente como que essa ferramenta, né, de autoconhecimento lidou e lida com todos esses desafios que nós passamos nos últimos 2 anos, né? E como é que ela pode, a partir de algumas indagações, né, trazer um pouquinho de uma inferência, né, com relação a algumas perguntas existenciais, né? Quem somos, né? Onde nós estamos, para onde nós caminhamos, né? Eu acho que é por aí, sabe? A nossa proposta foi tentar trabalhar essa parte do Feng Shui, não apenas, como eu disse, como uma questão técnica, mas uma questão de reavaliação da própria dinâmica do trabalho do Feng Shui tradicional, como também uma condição, e esse é o ponto que acho que eu passo a bola também para a Rê, uma condição poética, como uma possível poiesis dessa renovação que todos estamos passando, que o Feng Shui enquanto ferramenta passa, né? E também uma autocrítica no sentido existencial. Então foi uma viagem, uma
excelente jornada e tê-los como, né, como uma editora de grandes amigos foi uma troca, uma experiência muito bacana para mim. Foi realmente muito profundo e transformador. Eu também agradeço muito, Luiz e Lili, por todo o trabalho aí, né? Eu acabei ficando mais no feedback aqui, mas acompanhei tudo, né, de perto. E fico feliz de estar aqui hoje para esse bate-papo. Espero poder contribuir de alguma forma, né, com vocês aí. Acho que a minha participação foi bem singela, mas acredito que foi bem intensa para mim, assim, né? Então, eu acho que vai ser bacana a gente poder trocar isso com as pessoas, né? Então, eu fico agradecida aí a vocês. Legal, bacana, Marcos. Eu gostaria até de começar com uma pergunta, Marcos. Na verdade, eu queria te pedir, até antes, né, de você falar sobre pergunta, queria pedir que você falasse um pouquinho, né, da sua formação, e também, que eu acho muito importante, até para as pessoas que estão nos assistindo, mas que não conhecem muito sobre o tema Feng Shui, se você pudesse conceituar, não de maneira fechada, mas pudesse explorar um pouco esse olhar sobre essa arte do bom lar, né? Porque me parece que esse é um tema que hoje carrega conceitos muito diversos em alguns momentos e, inclusive, preconceitos também que acabam fechando as pessoas, às vezes, para escutar sobre esse tema ou para pesquisar sobre esse tema. Então, se você pudesse começar só explorando um pouco a sua formação e também falar um pouquinho sobre essa questão do Feng Shui, né, esse conceito aí, por favor, para a gente começar nosso bate-papo aqui. Bacana, Luiz. Uma ótima pergunta, porque eu acho que esse livro realmente ele resume muitos dos meus processos, né? Até uma das crônicas foi sobre isso, sobre um pouco a minha jornada no sentido do Feng Shui e também da radiestesia, foi onde eu comecei os meus estudos, né? Eu tenho formação em arquitetura e urbanismo pelo Mackenzie, e desde a época da faculdade, né, Luiz, eu acho que é aquela indagação clássica, né? Que é a indagação que eu fiz inicialmente. Poxa, o que nós estamos fazendo, né? Onde nós nos inserimos enquanto pessoa e humanidade, e como é que a arquitetura ela pode ser um serviço ou uma ferramenta para essas indagações estruturais, a meu ver. Sem dúvida, ao estudar diversos arquitetos famosos, pessoas que fizeram referência, né, tiveram uma grande história na arquitetura, alguns deles com muito destaque, a gente começa a entender que algumas dessas indagações eram feitas, acho que ainda são feitas por esses sensíveis, até eu considero artistas das edificações, né? E o Feng Shui nasceu disso, Luiz, naquele momento clássico, geralmente do terceiro para o quarto ano da faculdade, eu particularmente desgostoso, né, com toda né, a faculdade, vou desistir, não dá mais, não é isso que eu quero, eu achava que era uma coisa e é outra. E geralmente todos nós passamos na faculdade por esses processos, né? Geralmente aquele choque do terceiro anista, né? Que a gente fala, não dá mais, né? Continua a faculdade ou compro uma bicicleta. Eu estava quase comprando uma bicicleta. Então, assim, nesse ponto foi quando eu descobri o Feng Shui, né? Feng Shui e a radiestesia, né? E a radiestesia, só para conceituar, é o estudo, né? Podemos dizer assim, o estudo, entre aspas, das ondas, né? Que ondas de uma forma muito ampla, né? Das energias e como que a partir de alguns aparatos nós conseguimos sentir determinadas ondas ou
como algumas pessoas chamam, né, de energias que atuam no ambiente, e também como elas podem ser utilizadas para analisar determinados padrões ambientais e padrões do próprio solo, né? E nesses estudos eu também descobri o Feng Shui, comecei a estudar o Feng Shui, e alinhando a sua questão, Luiz, acho que foi muito importante, eu comecei a estudar o Feng Shui a partir de uma linha, né? Feng Shui, Feng Shui, vento e água, né? O termo geral, vento e água, mas como a própria dinâmica poética do vento e das águas, o Feng Shui é um estudo ambiental de como o Qi, ou a energia das edificações, interage nos habitantes, nos moradores, na qualidade de vida como um todo. E para mim isso foi uma surpresa, porque eu falei, poxa, então não é apenas a questão das construções, do projeto e das edificações, há uma dinâmica que eu não conhecia, né? Na faculdade, que não se falava tanto, principalmente numa linha tão modernista em que nós experienciamos, modernista ou pós-moderna também, né? Que atua muito, atua e atuava muito especificamente na minha faculdade. Então você tinha, eu descobri esse canal. E o mais interessante, como eu disse, eu comecei pelo Feng Shui moderno, o Feng Shui, que é uma linha específica. Então, quando nós falamos de Feng Shui, Feng Shui, Feng Shui, nós estamos falando de um termo muito, muito amplo. Absolutamente amplo. É quase como eu disse, você falar, olha, eu atuo com energias. Não, como assim? Eletromagnética? Do que você está falando, né? É quase nesse nível, né? Tão amplo quanto genérico, né? Então, o Feng Shui, ele é um estudo, né? Quase uma sabedoria. Ele se alinha à sabedoria chinesa e acaba sendo uma sabedoria própria, né? Com maneiras de analisar, técnicas para analisar determinados desses padrões ambientais, né? Análise desses padrões ambientais. Mas o Feng Shui dito moderno, né? Foi o que eu comecei a estudar inicialmente. Ele nasce nos anos 70, nos Estados Unidos, né? E claro que eu fui descobrir isso depois, né? Poxa, né? Tudo bem, você tem as terminologias em chinês, você tem a pessoa especificamente que falava sobre isso, era da China, mas anos 70, fala dos Estados Unidos, e para quem quer saber um pouquinho sobre isso, geralmente o Feng Shui dito moderno é aquele Feng Shui que algumas pessoas falam dos cantos, né? O canto da família, o canto dos relacionamentos, o canto do trabalho, onde você usa uma coisa que que ficou muito famoso na época, a partir dos anos 80, que é o tal baguá, né? E esse baguá você aplica na planta baixa da casa e você faz as análises. E para mim sempre foi um ponto de interrogação esse tipo de visão, porque ele se alinhava muito com a parte, como eu posso dizer, mais da decoração, nem da arquitetura de interiores, mas da decoração. Poxa, no canto dos relacionamentos, se você quiser melhorar os seus relacionamentos, você faz uma decoração específica naquele canto, né? No canto do trabalho, idem, né? E assim, e aí, tá, interessante, mas será que é só isso? Foi aí que eu comecei a pesquisar e descobri, depois de um tempo de pesquisa, que esse viés do Feng Shui era um viés muito específico e muito recente. Quando eu descobri e comecei a pesquisar o que existiam outras linhas com o mesmo nome Feng Shui, foi quando eu fiquei encantado, né, com o Feng Shui tradicional ou clássico. Esse Feng Shui tradicional ou clássico, depois eu
vim a descobrir que ele tem mais de 2.000 anos, com bases de até 4.000 anos, e percebi que eram universos diferentes com o mesmo nome. Que, na verdade, depois você começa a entender que esse Feng Shui moderno, ele, tipo, vamos colocar desse jeito, se apropriou ou usou o nome Feng Shui, que existe há mais de 1.000 anos, 2.000 anos na China, né? E essa metodologia clássica ou tradicional foi aquela que eu me especializei, né? Que eu pesquisei, fui atrás de professores, até encontrar pesquisadores que não eram do Brasil. Alguns deles eu cheguei a encontrá-los aqui, né, em território nacional, outros não. Tivemos que ir pesquisar, né, em outros locais, em outros países, até chegar realmente, podemos dizer assim, a nossa pesquisa já quase de 20 anos, que foi uma viagem à China, em que, com um dito mestre ou professor que nós pesquisamos e fizemos uma pesquisa in loco na China. E tudo isso foi uma dinâmica, foi uma caminhada de formação, além da questão da faculdade, que começou na faculdade, Luiz, e avançou, né? Podemos dizer que foi a minha especialização, né? E foi o caminho que eu escolhi. E o Feng Shui, a gente, depois de um tempo, nós abrimos, eu e a Renata, o instituto, né? O nosso instituto, que é o Instituto Eternal Chi, né? Centro de Pesquisas Conscienciais, que abarca não apenas o Feng Shui tradicional, oferecendo cursos, formações e variadas linhas de pesquisa, também outros cursos relativos à metafísica chinesa, como cosmologia e outras linhas, que faz parte desse métier, podemos dizer assim, desse universo da sabedoria chinesa, como também assuntos conscienciais e de cunho espiritualista. Então foi uma caminhada aí que já tem, como disse, praticamente 20 anos, se você for contar já 21 anos, desde dos primeiros croquis aí, do tipo, poxa, vamos de repente estudar e começar a se especializar e nessa área, como também na abertura do nosso instituto. Então, ao todo aí nós temos mais de 20 anos eu com pesquisa particular e quase 20 anos com o nosso Instituto Eternal Chi. E, a partir dessa pesquisa, é que surgiram os 3 livros, né? O primeiro livro que nós lançamos, o grande livro do Feng Shui clássico, né? Foi lançado em 2006, né? Posso dizer assim que foi a primeira etapa de uma pesquisa que começou antes dos anos 2000, por volta de 95, né? Desde o início, podemos dizer assim, da faculdade, nessas primeiras pesquisas e indagações pessoais, até a abertura do nosso instituto. Então, essa primeira etapa foi a etapa que culminou com esse primeiro livro. Nosso segundo livro foi lançado em 2015, né? O Feng Shui Clássico nos Novos Tempos. Esse segundo livro já, posso dizer assim, se refere à segunda etapa da minha pesquisa, que foi traçar um caminho de pesquisa particular, né? Depois de praticamente 10 anos estudando Feng Shui e tentando aplicar o Feng Shui como eu aprendi, né? Seja com os professores, com os mestres de fora, e tendo esse material clássico ou tradicional em mãos, primeiro você vamos ver se funciona do jeito que eles falam, né? Então vamos tentar trabalhar dessa maneira. Então, tanto oferecendo cursos, eventos, trocas e como também consultorias,
essa primeira etapa. Foi uma etapa, podemos dizer assim, muito by the book, né? Falando em livro, muito certinha, muito, olha, pelo que eu entendo, Feng Shui é assim, ou foi me passado dessa maneira. A segunda etapa, Luiz, foi uma etapa, como eu disse, quando eu comecei a questionar algumas dessas interações com esses mestres, que eu respeito muito, sem dúvida são pilares de referência, mas, poxa, será que é assim? E muitas dessas perguntas que ficavam no ar, eu tinha que fazer uma pesquisa própria. Por quê? Porque esses professores vinham no Brasil, vinham para cá, ficavam muito tempo, 2, 3 semanas, né? Ficávamos imersos em congressos, em pesquisas. Depois eles iam embora. Depois de 3 anos voltavam, ou nós íamos viajar, né, para congressos ou cursos, através de um recorte muito específico, não dava para, né, a gente não, eu particularmente não obtinha as respostas, todas as respostas que eu gostaria, as indagações aumentavam, e eu cheguei à conclusão que essa minha, né, esse lado assim meio que de pesquisador meu, eu ficava muito incomodado com algumas dessas indagações que eu não via essa resposta, ou pelo menos eu não tinha, ficava quase aquela coisa, é porque o mestre falou, sabe aquela coisa? É porque o professor, ele é iniciado nas gerações ancestrais de tal mestre, e é assim que faz. Mas por que que é assim? Né? Da onde vem esse pensamento? E o segundo livro, principalmente, vem dessa pesquisa. Tá? Quando eu comecei a perceber e estabelecer uma caminhada autônoma de indagações e descobri, e fiquei surpreso com o que eu descobri. Algumas dessas descobertas foram descobertas quase traumatizantes. Você fala assim, nossa, é isso, né? É esse mito que todo mundo fala, né? Quando você tira, abre a caixa de Pandora, né? E você vê, não, mas é isso, né? E quando eu descobri isso? Na minha viagem, na nossa viagem para a China, que muitas dessas questões são questões que até mesmo na China você tem um viés e um olhar muito específico, né? E que não é nada, né, daquilo que é veiculado no Ocidente com essa aura de sabedoria, os segredos dos ancestrais, né? É muito interessante. Mas foi um trabalho quase de desconstrução, podemos dizer assim, né? Dessa idealização do que seria o Feng Shui tradicional. E, finalmente, agora, né, com vocês, com a Tesseract Editorial, nós né, decidimos lançar esse terceiro livro esse ano, em 2021. Com qual contexto? Né? O livro Crônicas Ambientais, logo depois que nós lançamos esse segundo livro, eu comecei a escrever num periódico, praticamente 4 anos e meio, mandando a cada mês um artigo. E depois que eu saí desse periódico, né, eu tinha todo esse material em mãos, né, que ficou. Além disso, eu tinha alguns escritos, alguns textos, que eram textos recortes quase, né, de pensamentos, ou nesses 4 anos, a partir de 2015, 2016. E, finalmente, eu comecei a fazer uma pesquisa de cunho mais poético, mais sensível, talvez uma necessidade de uma visão mais sensível, tendo em vista esses últimos anos, né, de pandemia tão desafiadores. Então, posso dizer que esse livro, Crônicas Ambientais, é um livro bem diferente, como eu disse, dos anteriores, que focavam mais na parte técnica. O segundo livro, tanto a parte técnica, como também algumas sementes do que se tornou esse último livro. Mas esse último livro, esse livro mais recente, posso dizer, Luiz, que foi um livro, eu sempre gosto de colocar desse jeito, acho que meio que é quase um chavão, de insurgências interiores, sabe? Uma necessidade de pensar o mundo, pensar o Feng Shui de uma outra maneira,
tanto de uma maneira mais crítica, não é à toa que o estilo dos textos é o que eu chamo de um estilo mais parésico, mais agônico, ou mais provocativo, tá? Então não é para adoçar a vida, é para colocar um pouquinho de pimenta, para gerar um pouco de questionamento, pelo menos. E aí eu coloco até né, nesse início do nosso livro, eu coloco esse aviso, né, que não é, talvez não seja um livro para todos, né, mas um livro que possa trazer algumas indagações salutares, a meu ver, sobre esse momento. Como também esse lado de troca e possibilidade de... Aí sim, acho que é o ponto do alto do livro, a questão nuclear do livro, a necessidade de uma linguagem renovada do Feng Shui tradicional. Uma linguagem renovada da linguagem sensível espiritual, né? Para adequarmos nesses tempos que estão tão desafiadores, mas também são tempos de muita transformação para o homem, né? Eu acho que todos nós estamos naquele momento que assim, poxa, não dá para continuar como está, mas também não dá para só ficar reclamando e dizer que está ruim. Então eu diria que a tentativa, pelo menos dessa visão do livro como um canal do Feng Shui, é estabelecer possibilidades, indagações e plataformas para esses questionamentos atuarem, quiçá, de uma forma mais poética e renovada. Poxa, legal, Marcos, bacana. Eu queria até pegar um gancho que você colocou agora, te fazer uma pergunta. O livro tem até no subtítulo dele, né, uma visão transicional do Feng Shui, que você acabou de colocar. E eu queria até te fazer uma pergunta, né, sobre o seu ponto de vista. Quais são as dificuldades que você percebe, né, para quem trabalha com Feng Shui, para quem pesquisa sobre, para quem recebe, né, estudos em casa, ou aplicações de trabalhos em casa de Feng Shui, sob o seu olhar, qual seria as dificuldades para que a gente possa imprimir um olhar mais amplo, que eu acho que é o que você propõe para o tema, um olhar vivo, dinâmico, não determinista. Me parece que a gente tem uma tendência a, quando acessa esses conhecimentos, ou acessa, inclusive, sabedorias, né, antigas, de às vezes incorporar aquilo como uma verdade absoluta, estática, fechada, né? E isso acaba às vezes prejudicando esse olhar renovado que você acabou de colocar. Então, se você pudesse compartilhar com a gente um pouco, como que você vê as possibilidades em termos de uma aplicação mais aberta desse conhecimento, viva, com seriedade de pesquisa, né? não trabalhando, às vezes, de uma forma, vamos colocar até assim, leviana, que me parece também, você explora isso muito bem no livro, mas que seja com essa seriedade, que seja também aplicada a possibilidade de um olhar renovado, amplo, né, para o tema. Se você pudesse falar um pouquinho com a sua percepção e compartilhar com a gente. Bacana, Luiz. Realmente, eu vou começar de uma forma invertida a resposta à sua pergunta, Luiz, porque eu sinto que eu passei por esses questionamentos e eu imagino que as pessoas que estão nos acompanhando, que gostam do tema Feng Shui, possivelmente em algum momento tiveram ou têm, que é essa questão da linguagem. E uma linguagem num tempo, num período em que nós buscamos soluções garantidas, né, para os problemas absolutamente complexos da nossa vida, que a gente sabe lá no fundo, né, que essas soluções não serão dadas porque a complexidade da construção da crise
que chegou a essas indagações também são de uma profundidade muito forte. Então, a gente tem que entender a seguinte questão. A meu ver, não existe nenhuma fórmula, seja de Feng Shui tradicional, seja de técnicas terapêuticas, que tira os problemas com a mão, que limpa karma em 5 passos e te dá garantias cósmicas de felicidade eterna, que vai tirar suas dores sem que você se modifique ou olhe para você mesmo. Isso não existe. Mesmo que a gente, no nosso modelo de pensamento, numa visão absolutamente pragmático-utilitarista, a gente queira acreditar que isso é fato, porque é mais fácil, né? Uma mistura de autoajuda com coaching, em que você acredita que você pode ser um sucesso seguindo 3, 5, né, 5 tópicos da vida, tal qual um mantra, em que você, né, acredita que você pode ser alguém e eliminar todas as suas dores e agonias e desafios. São fórmulas. E o Feng Shui tangencia e sempre tangenciou essas fórmulas. Numa primeira instância, através do Feng Shui moderno, que, como eu disse, é galgado, ele nasce, podemos dizer assim, dessa base. E nesse sentido, Luiz, as dinâmicas do Feng Shui moderno, né, alinhados ao momento, né, da década de 60, década de 70 e depois década de 80 e 90, vamos lembrar que, pelo menos no Brasil, os primeiros livros saem no final da década de 80, publicados, desse Feng Shui moderno, e aí você tem esse boom em que a relação para as pessoas que desconheciam o Feng Shui, né, o Feng Shui tradicional, nunca tinham ouvido falar, conhecem o termo, que foi usado o mesmo termo, Feng Shui, para esse tipo de visão que é muito específica, é um recorte, uma adaptação que basicamente não tem nada a ver com o Feng Shui tradicional, né? E há essa roupagem ou essa maneira de pensar, que é uma maneira de pensar baseada em soluções claras e muito diretas relativos ao cotidiano, né? Você está com um problema tal, faça desse jeito que você resolve, né? Essas questões XYZ que aparecem na construção mostra que você pode ter problemas assim, assado, aqui, acolá, e você tem técnicas, e grande parte disso eram técnicas magísticas. Quando eu falo magísticas, eu estou falando de quase como mandingas, né? Utilizando uma linha específica que o pessoal chama de chapéu preto, técnicas de consagrações, ativações, utilizando elementos, né? E o pessoal acabou considerando isso ou achando que isso era Feng Shui tradicional, Feng Shui, né? Quando descobre-se o dito Feng Shui clássico ou tradicional, se por um lado você tem um outro universo que se abre, um universo muito mais complexo, uma linguagem muito mais aprofundada, até mesmo com esse tipo de... como essa metodologia moderna também foi chamada de Feng Shui. Como é que fica o dito Feng Shui tradicional ou clássico? Alguns até preferem chamá-lo de Kanyu, que é o Kanyu, que é o termo antigo, ancestral, anterior ao termo Feng Shui, até para separar, né, as duas abordagens. E no Feng Shui clássico ou tradicional, você tem, se por um lado você tem uma complexidade muito maior, uma profundidade, a meu ver, muito maior, você também tem um estigma, também, e fundamentalmente, de soluções práticas. Não da forma moderna, mas também de um indicativo de um tom quase
moralista, né? É o homem que ele tem que utilizar as dinâmicas desse feng shui tradicional, absolutamente complexas, né? Para resolver determinados processos e condições de vida, melhorar a vida. E aí é realmente preto no branco, bem pragmático mesmo. A visão chinesa, principalmente uma das visões chinesas do feng shui tradicional, é muito pragmática, né? E é aquela coisa meio complicada. E se você não está conseguindo resolver, o problema é seu, muda de casa. Mas eu acabei de comprar a minha casa e imobiliar. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí você tem um peso moral, né, que é muito complicado também. Né? Você quase, quando dizer, você não teve capacidade de resolver esse problema por você. Né? E o feng shui tradicional carrega um pouco esse peso, a meu ver. Se você tem uma complexidade, então a relação é o inverso, né? Você tem uma complexidade muito maior, mas aquela complexidade quase fala assim, isso é para poucos, viu? Isso é para poucos, quase para iniciados. Que é o outro lado da moeda, né? Se você tem um lado que é quase uma generalização, você tem um outro lado que fala com pouquíssimas pessoas. E esta linguagem acaba sendo uma linguagem quase que excludente, em vez de ser includente, inclusiva. Então, assim, é uma coisa muito, muito desafiadora. E nesse ponto, Liz, o que eu... o meu incômodo sempre veio desses dois lados. Um tentando resumir a vida inteira em 5 passos para a felicidade, e o outro em complexos cálculos ferramentais, Lopans, que é a bússola tradicional chinesa, e análises que nem os especialistas entendiam muito bem, mas estavam lá nos pergaminhos sagrados, e aquilo é uma coisa de milênios, né? Segredos taoístas antigos. Então, eu me incomodava esses dois lados. E aí, essa minha pesquisa foi uma pesquisa que tentou trazer um pouco esse olhar clássico, decodificando para o uso do nosso cotidiano, do nosso momento específico da humanidade, como também uma crítica, tá, a algumas dessas metodologias, não das metodologias em si, mas da forma como elas são apresentadas. E aí que o meu estudo se fundamentou. E nesse sentido, Luiz, podemos dizer que, a meu ver, a linguagem do feng shui tradicional, analisar a casa, você pode utilizar uma série de técnicas, tem várias escolas do feng shui tradicional, uma que tem uma visão mais, você analisa mais os aspectos de tendências psicoemocionais, outras tendências probabilísticas, né? Maneiras de olhar e tentar desvendar o dito bom, o ato, né? A ação de vivenciar o bom lugar. E nesse sentido, eu acho que é possível utilizarmos o feng shui não para resolver questões práticas na nossa vida, nem para tirar as nossas dores, nem para nem acreditar, né, que o feng shui ele é quase uma fórmula para estimular sucesso e diminuir fracasso. A meu ver, essas técnicas tradicionais, quando a gente consegue retrabalhá-las numa linguagem mais consciencial, a meu ver, ele tem uma possibilidade de mostrar para o homem não o que vai acontecer, nem o que o homem deveria fazer para resolver de uma forma rápida, mas como um espelho que faz com que o homem entenda que ele é coparticipante ativo dos processos que a casa acelera a partir dos próprios moradores, a partir dele mesmo,
a partir do homem, ou do Renqi, como nós falamos. E aí essa é uma linguagem. Então, essa linguagem que eu ofereço e também indago e provoco é onde está em nós esta linguagem do bril. Essa linguagem que olha para o problema, mas tem mais capacidade de resiliência, de resistir às indagações mais fundamentais do cotidiano e não sair correndo toda vez que ocorre um problema. Ou como diria a máxima do Homer Simpson, né? Se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. O ponto é como é que no caso o Feng Shui pode ser utilizado como uma ferramenta para salientar esses desafios para um homem mais corajoso, para um homem que está se modificando a cada passo do caminho, né? Um homem que se faz enquanto caminha, um self-made man, né? É aquele que vai se transformando e vai se modificando, né? Aquele que não olha o absoluto como uma resolução, aquele que não espera o perfeito resolver o problema dele. Então, é um Feng Shui nada idealizado. Por isso, como até colocando o nome do nosso segundo livro, né? É um Feng Shui, né? Do ponto de vista mais imanente, intrínseco à própria vida, e não como um resultado externo ou uma condição externa para resolver a vida nossa. Um Feng Shui mais coparticipante. Eu acho que é possível, é desafiador, mas é possível, mas é uma maneira que eu acredito, ou pelo menos eu sinto, melhor dizendo, que o Feng Shui, nesses novos tempos, pode trazer um algo diferente. E aí, finalizando, e até passando a bola nessa relação mais poética, eu acho que para que isso aconteça, é necessário uma abertura mais sensível, uma abertura de olhar, uma abertura para uma assertividade criativa, novas maneiras de olhar a nós através de uma linguagem poética, de uma linguagem que nos conecte com uma coisa um pouquinho mais profunda, não maior que nós, mas profunda em nós. Eu acho que essa é a linguagem que o Feng Shui pode ajudar através de uma visão mais poética. E aí, por isso que para mim foi tão importante também convidar a minha esposa, a Renata, que tem esse viés tão incrível, tão bacana, para trazer um pouco essa suavidade de olhar, esse deslocamento de paradigma para além da técnica, um vislumbre desse possível poético. Bacana, Ura, essa explicação toda que você deu, e saber, né, ter uma pessoa do seu lado que possa contribuir também, né, para essa linguagem poética. E você, Renata, como é que foi para você contribuir com o seu desenho? Nós sabemos que tem um desenho, aliás, maravilhoso, super sensível, poético, e faz com que a gente realmente queira navegar por aqueles mínimos detalhes que você colocou. E é uma coisa bem profunda sua, bem interna, mas que a gente, quando vê, sente muita coisa. Então, eu sei que você uniu a linguagem poética com o desenho também. Como foi para você participar disso? Conta um pouquinho para a gente. Sim. Na verdade, assim, o Marcos, ele, no primeiro momento, ele pediu que eu teve uma ideia, assim, logo quando vocês estavam montando o livro, né? Falou assim, você podia entrar fazendo algum texto entre os capítulos do livro, né? Essa foi a primeira proposta dele para mim, assim. E só que, assim, eu conhecia alguns textos já, né, do livro dele, mas eu não estava por dentro, assim, né? Totalmente, né? E aquilo eu achei meio complexo, assim. Eu falei, nossa, então o que eu posso fazer, né, para contribuir de alguma forma, né? Que eu acho que seria bacana, né? E aí foi bem, assim, inusitado, assim. Ele me falou isso num dia
E eu simplesmente acordei no outro dia já muito com aquilo muito em mim, assim, o que eu ia fazer, que não era aquilo que ele tinha pedido, mas era outra coisa, né? E foi até interessante que hoje, hoje de manhã, eu comecei a pensar nesse nosso bate-papo, né? E comecei a relembrar aquele dia, né? Que foi lá em agosto, né? Agosto, setembro, se eu não me engano. E aí eu cheguei a gravar no áudio, logo que eu amanheci daquele dia, né? Do dia depois que ele me pediu, eu cheguei a gravar o que eu estava querendo colocar, né? E eu fiquei tão surpresa, eu me ouvindo hoje, assim, porque eu já tinha perdido esse áudio, assim, né? Eu falei, nossa, deixa eu... Por que que eu falei aquilo, né? Eu falei, nossa, teve um áudio. E isso é uma coisa que eu tenho feito, assim, sabe? Às vezes eu acordo com algumas ideias, eu tenho colocado isso em áudio para não perder, coisa que eu acho que eu já perdi muito aí. Aí a gente, né, cai no dia a dia e perde, né? E como isso é bacana. E hoje eu revendo aquilo, ouvindo, eu falei, nossa, e eu peguei o desenho de novo, olhei para ele, eu falei, caramba, assim, né? Veio um insight muito grande, sabe? Então, eu acho que isso da escrita é muito interessante isso, veio um insight do escrever. E aí eu comecei a escrever, né? Pegando aquelas ideias, né? Sentei e eu fui numa manhã, assim, pá, aquelas coisas que nascem, assim, né? Que às vezes tem coisa que demora, né? Mas parece que isso já estava latente, assim. Eu acho que por conhecer o trabalho do Marcos, né? O trabalho que a gente, apesar que hoje eu não estou tão ligada ao Feng Shui mais, acabei pegando outras linhas artísticas aí, mas eu tenho isso, né? Eu levo isso comigo, todo esse aprendizado, tal. Então, eu acabei acabou vindo assim de uma maneira muito fluida, né? O que eu queria colocar. E, e aí, quando eu terminei de escrever, eu lembro que eu mostrei para ele, mas eu sentia que tinha mais coisa, sabe? Que eu não. Às vezes, assim, parece que as palavras não estavam dando conta. Eu falei, caramba, eu tenho que usar outra forma, porque não é só isso que eu queria, né? E esse ano da pandemia eu engatei também nessa outra maré aí de fazer uns desenhos, né? E comecei a fazer umas aulas e comecei a fluir nisso também, assim, que eu acho que é uma coisa muito bacana. E aí eu falei, gente, aí eu comecei a ver uns papéis aqui em cima da minha mesa e de repente eu comecei a desenhar. E aí eu falei, nossa, e eu acho que talvez o desenho também possa dar outros vieses aí que a escrita talvez não tenha dado conta. E aí eu comecei a fazer esse desenho todo e, e é um desenho que tem caminhos, assim, né? Que eu acho que é bem isso, assim, né? Aí eu fui tentando fazer esse caminho de... É como se a gente entrasse em algo e tivesse um tempo que a gente precisava absorver algo para depois sair, né? Eu acho que isso foi muito importante, assim, mostrar isso através do desenho, assim. E os caminhos, eles são diversos, né? Assim, eles podem fazer... Então, começa com uma coisa mais rígida, assim, até como uma muralha mesmo. Eu lembrei, né, quando a gente foi para a China, né? Aquela coisa, né? Dura, né? Assim, muito, né? E eu queria, acho que justamente mostrar isso, que eu acho que tem a ver, né, com o trabalho do Marcos nos últimos anos como professor, tal, mostrar esses novos olhares aí, essas novas possibilidades, né? A gente pode absorver, mas a gente também, a gente tem que estar aberto ao novo, assim, né? A gente tem que estar dentro do nosso contexto, né? A gente, né? Porque senão fica técnica pela técnica, né? E isso eu acho que
é sem vida, assim, né? Eu acho que para algo ter vida, a gente precisa colocar ele no mundo que a gente está vivendo. Então, e aí eu acho que saiu tudo isso, assim, nasceu, assim, né? Então, foi algo bem especial para mim, assim, eu fiquei bem feliz, assim, e até na hora do desenho eu falei com ele, nossa, mas você acha que dá para colocar no livro um desenho, né? Ele falou, não, vou falar com o Luiz e com a Lili, eu acho que dá, sim, ele gostou muito, né? Ficou, nossa, eu acho que tocou ele também, né? Como me tocou, assim, eu falei, não, então vai, manda ver, pergunta para ele se tudo bem e tal, e que eu acho que é isso que você falou, eu acho que são eu acabei seguindo duas formas aí de manifestar o que eu estava sentindo, assim, né? Eu ser uma artista, né? Habilidade de uma artista. Então, eu acho que foi bem isso, eu acho que transbordou, assim, transbordou para o desenho, né? Era para ser uma escrita que acabou ter desse outro viés aí, que no final eu fiquei bem feliz, assim, eu achei que foi bem significativo. Né, Renato? Foi muito bom, muito bonito ver esse desenho. Ele faz a gente sentir muita coisa num contexto inteiro do livro, né? E essa pandemia veio, né, para isso também, de a gente criar novas habilidades, olhar para si, do que aquela coisa do para fora, né? E até pegando gancho para você, Marcos, essa questão da pandemia e das pessoas ficarem clausuradas em suas casas, né? Ter que ficar olhando aquele ambiente sempre, da hora que você acordou, a hora que você vai dormir, não poder sair e ainda conviver também com os familiares, né? Não que isso seja uma coisa negativa, mas o tempo todo nós experienciamos uma coisa bem diferente nas nossas vidas, né? Para você, esse contexto de você ter que vivenciar 24 horas por dia o mesmo ambiente, é muito importante essa questão de a sua relação com a sua casa, com o seu lar, com os objetos, com as decorações, com a coisa, com os movimentos que você coloca ali dentro, né? Então a pandemia trouxe essa coisa de você olhar para isso também. Então como que é para você essa questão de o que você acha que as pessoas deveriam entender melhor esse contexto e de repente trazer o estudo do próprio Feng Shui para harmonizar essa coisa de você lidar mais com o seu ambiente, com o teu lar. Então, você acredita que para as pessoas hoje essa questão de você fazer escolhas da onde você vai morar é significativo? Ou é uma coisa só de atração, de gosto? Como é que é isso para você? Legal, Lili. Essa pergunta ela é ótima, né? E eu acho que nós tivemos uma experiência, estamos tendo ainda de uma forma geral. Eu acredito que algumas dessas modificações foram tão fortes e tão estruturais que não sei se realmente volta como era, né? Né? Até mesmo eu acho que o novo normal existem questões aí de adaptação, porque até o novo normal ela está numa transição por um novo que já não é mais normal. E não adianta mais a gente tentar voltar para um padrão conhecido que não gere aquele casulo, né, de conforto. Nós estamos vivendo num período que o conforto, tá, mesmo que a gente minimamente busque, seja necessário enquanto segurança e bem-estar, nós estamos questionando, ou somos jogados, né, numa condição de questionamento desta relação desse conforto, principalmente do conforto relativo ao que nós fizemos ou estamos fazendo desde o planeta, como também na nossa vida cotidiana, que inclui o lar, para gerar esse conforto, né? E quase quando a natureza fala assim, basta, não dá mais, quem somos, aonde estamos, quando que vai voltar o que era? Não vai possivelmente voltar o que era. Nós temos que questionar como que nós caminhamos de outras maneiras, de forma um pouquinho mais ética, né? E não apenas voltado
ao nosso umbigo, né? E nesse sentido, Lili, esse dito normal que não volta, imagino que não voltará mais, pelo menos não da forma como a gente imagina, nos faz refletir sobre uma série de coisas. Coisas estruturais, coisas que até escrevi no livro, que antigamente ficavam lá meio em stand-by, meio, né? Ficam na periferia do nosso cotidiano, né? E as dores eram dores muito periféricas, né? Muito periféricas. É um problema aqui, é um problema financeiro ali, é um problema de relacionamento aqui. E ficavam na periferia. A pandemia, a sensação né, que a pandemia, ela fez com que essas questões, que são nucleares, na verdade, fossem lançadas de uma forma muito rápida, muito direta e muito desafiadora de volta, né, para essas condições nucleares. E pegou a gente, todos nós, de jeito, né? E por que eu optei por escrever este livro de crônicas, além dessa questão do material que eu já tinha e quis trabalhar em cima dele? Quando eu olhei esse material, eu percebi o quanto ela poderia trazer junto a esse momento algumas dessas indagações, né? E como que essas relações também fazem com que o Feng Shui hoje tenha um lugar que, a meu ver, não tinha há muito tempo, que é exatamente nós estarmos e ficarmos tanto tempo nas nossas casas, agora de uma forma mais forte, tão fechados, não tão isolados. E sobre a ótica do Feng Shui tradicional, obviamente, o uso dos espaços através das nossas escolhas, comportamentos, reações de defesa essas condições que nós já falamos, geram tendências de aprendizado. E essas tendências de aprendizado, vou tentar ser bem sucinto aqui, nos alinha ou aceleram tendências kármicas, no sentido de que nós atraímos as nossas experiências através do que nós precisamos, baseado nas questões essenciais que nós estamos gerando a partir de nós. E o entorno nos atrai para determinadas condições. E o que eu defendo é um conceito que eu estabeleço, é um pressuposto que eu já estou trabalhando há um tempo, já não nesse livro, mas esse livro fala bastante sobre isso, de que a casa, ele é um acelerador desses processos. Desses processos que talvez a gente nem saiba muito bem de onde vem, o que são, porque nós estávamos acostumados em colocar essas questões em periferias para gerar zona de conforto. Faz parte do processo do homem. E, de repente, a gente mergulha nessas questões. A própria condição de necessidade de isolamento faz com que gatilhos que estavam lá sobre, entre aspas, semi-controle, né, não existam mais, e essas acelerações se tornam muito fortes. As acelerações da necessidade, da consciência de experienciar determinadas coisas, porque nós estamos atraindo ela para melhorar. São indagações que nascem da gente e voltam para a gente. Os espaços, né, o nosso lar coparticipa dessa questão. Então, Lili, eu diria que mais do que uma crença, a sensação que me dá é um sentimento que eu tenho, que nós, mesmo que a gente diga que é uma escolha, seja estética, seja familiar, seja condicional do momento, porque o que deu, nós estamos morando o nosso lar, os nossos espaços de trabalho, elas estão muito ligadas também às nossas necessidades das experiências mais profundas. E é por isso que o Feng Shui, a meu ver, se tornou tão importante nesse momento, em curto prazo. Como falei, há tempos não tinha, né? Não havia essa condição, porque agora as acelerações desses processos ficaram muito salientes. E o homem, mesmo ele não querendo, ou querendo sair, ele está acelerando
essas indagações, experienciando determinadas indagações de uma forma tão intrínseca, tão desafiadora, que não dá mais para ele fingir que não está nada acontecendo. Né? Não há linguagem suficiente, a não ser a linguagem do agon, do choque e da angústia, para dizer, olha, o que faremos? De nós e a partir de nós. Eu acho que, nesse sentido, o Feng Shui, a linguagem do Feng Shui é uma linguagem do Feng Shui tradicional. Ele é uma linguagem que pode ser utilizada para esses questionamentos, ou minimamente para o homem entender que a casa está acelerando processos muito particulares e também necessários para a gente se transformar como comunidade, não apenas no sentido individual, né? Mas sim como comunidade, como um ethos comum, né? Eu acho que o Feng Shui pode trazer muito essa relação com um olhar diferente, com esse olhar de que ele não está aí para resolver os seus problemas e trazer mais conforto. Ao contrário, é trazer uma pitada de pimenta para nos mostrar o que talvez precisamos fazer para respondermos algumas dessas questões que nós lançamos no ar, mas não queremos ouvir a retórica, né? Porque machuca, porque nos desafia, né? E aí esse é o ponto da questão. Acho que o ponto é esse atual. É a maior crise que nós estamos passando do ponto de vista do Feng Shui tradicional, do Feng Shui, mas também a maior possibilidade para novos caminhos, novos referenciais. Nossa, muito, muito obrigada pela resposta. Muito sensível mesmo e profunda ao mesmo tempo. Quer falar, Luiz? Eu vou pegar o gancho aí dessa última pergunta e também do que a Renata tinha comentado. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, para vocês dois. Tá? A meu ver, o livro propõe algo que me parece ser muito relevante, que é um diálogo do conhecimento com a sensibilidade. É você usar uma sabedoria, ou vários conhecimentos que foram sendo registrados ao longo da nossa história humana, vinculado, né, à chamada arte do Feng Shui, mas junto com isso, esse olhar sensível também para esse conhecimento, né, dialogando com esse conhecimento de tal forma que você consiga construir algo diferente, né, a partir dessa comunicação, desse diálogo da sensibilidade com o conhecimento. Eu queria perguntar para vocês como vocês veem essa relação sensibilidade e conhecimento e o seu potencial de transformação de nós como humanidade, de nós como comunidade, pegando as palavras do Marcos, né, e talvez como uma possível proposta, né, de caminhos diferentes, mais amplos, mais incertos, mas também talvez mais potentes. Eu queria lançar essa pergunta para vocês dois aí. Essa questão, ela é, eu acho que muito profunda, porque gera um potencial de complexidade que vai trazendo cada vez mais informações e modificações no meio do caminho. E essa incerteza, Luiz, eu acho que ela é o ponto inicial de partida. Se o Feng Shui, ele é visto, e a maioria, tanto tradicional quanto moderno, é visto para diminuir as incertezas e maximizar certezas e controles das situações, a meu ver, nesses novos tempos, nesses momentos de profunda transformação, a gente já está começando errado. E as expectativas vão ser expectativas cada vez mais temerosas, esperanças invertidas numa solução que vem a galope e que não virá. Tenha certeza, não virá.
porque é uma esperança ideal, é uma condição idealizada de esperança, com resolução externa a processos absolutamente internos. E eu diria que o incorporar da incerteza é o início para o novo, para esse novo. Porque os novos tempos, como eu coloco e explico razoavelmente no livro, eu tento pelo menos, ela nasce dessa incerteza e essa gestão desta dita insegurança, mas não de uma forma externa de resolução, mas como que nós podemos estabelecer parâmetros de base referencial intrínsecos ao homem, a partir do homem, em que ele possa interagir com o externo e estabelecer, aí sim, linguagens mais estruturadas, mas que não são linguagens, não são fundamentações idealizadas de solução externa. Nesse ponto, eu já vou fechar aqui a minha fala, deixar refalar. Eu diria que uma das questões mais complicadas no Feng Shui, seja moderno ou seja tradicional, mas muito do Feng Shui clássico tradicional, é a seguinte questão: que técnica eu utilizo para resolver determinado problema? Eu estou com um problema de questões financeiras e eu vejo pelo Feng Shui que sim, as condições não são adequadas e salientam essas questões que eu estou experienciando. Que técnica que eu posso utilizar, que fórmula que eu posso ativar para, pelo menos, minimizar ou resolver, dentro do possível, essa questão. E nunca se coloca o homem na jogada. Ou se coloca muito pouco, como eu disse, de uma forma moral, quase que uma condição de cobrança moral pós-moderna, do tipo, ó, infelizmente não tenho o que fazer, a solução é sair de casa e se vire. Né? Derrube essa parede, mas não posso porque é um apartamento. Então, não tem jeito. Você está fadado, né, ao sofrimento eterno. E o ponto, eu acho que a questão não é qual fórmula que você usa, qual curso avançadíssimo, nível 7, você realiza. Uma fórmula, porque geralmente é o seguinte, até uma fórmula de uma forma mercadológica de sempre continuar o estudo do Feng Shui, sabe qual é? Olha, sabe por que não deu certo ainda? Porque existe uma fórmula secreta que dá conta de uma coisa que as metodologias básicas não dão. Então, espera essa fórmula secreta. Um dia eu falo sobre ela. E quando ela chega, não sabe o que é. Além dessa fórmula, você tem uma outra escola mais secreta ainda, mais ancestral ainda, mais no início dos tempos, que vai dar resposta para o teu momento atual. E nunca termina. Nunca termina, porque, na verdade, a sensação que me dá é que a pergunta está deslocada no tempo. Ela está equivocada. Não é o que você faz, não é a técnica que faz você resolver alguma coisa, mas como você usa a técnica. Como você olha para a técnica. Se você olha para a técnica para resolver problemas, atualmente o Feng Shui está fadado a acabar. É de uma forma muito dura, mas é isso. Porque ela não vai responder mais aos parâmetros, como muitas terapias alternativas também estão fadadas a terminar, se essas indagações não forem invertidas. E não é uma questão de eficácia, mas é questão de eficiência da própria indagação. Portanto, se o Feng Shui é utilizado como técnica para resolver problemas, ele já tem a sua limitação e não tem muito como caminhar para frente. Né? Agora, se o Feng Shui, da técnica que for utilizada de uma maneira a gerar questionamento, aí ele não tem mais a motivação de caminhar para frente, e sim uma possibilidade de insurgência, né? Como também de mergulho sobre si a partir da casa. Então você está abrindo mão do externo, mesmo que esse externo existam choques, não é essa questão, né? Nós estamos negando isso, mas como que eu posso, a partir dessas técnicas, infinitas técnicas que nós temos, fazer um mergulho ou possibilitar mínimos mergulhos
em si. Eu acho que aí está o ponto. Talvez aí esteja o maior dos segredos, que talvez os antigos ancestrais tentavam falar um pouquinho. É mais do que uma técnica externa, é o que você consegue fazer a partir da técnica, né? Não sei, eu acho que eu deixaria essa indagação e essa provocação, né? Será que é preciso mais técnicas secretas? Mais técnicas secretas? Ou o que você faz com a técnica? Como você usa ela? Como você sente ela como linguagem referencial? Aí a revolução pode acontecer. Aí é uma revolução. Uma revolução sensível de linguagem renovada, de uma linguagem poética, consciencial e espiritual. Aí acho que algumas coisas podem mudar. Luiz, eu acho que, complementando um pouquinho aí o que o Moura falou, né? Eu acho que assim, o que eu percebo, né? É uma transformação profunda, assim, ela necessita desse alinhamento entre o conhecimento e a sensibilidade, né? E talvez o conhecimento aí, talvez no Feng Shui, essa questão muito da técnica, né? Em si, né? Complementando o que o Moura falou, mas é porque eu acho que o que a gente vê muito são esses opostos, assim, né? Ou a pessoa, ela cai muito para o lado só de um ou do outro, né? Ou é muita técnica, né? Ou é muita sensibilidade. E às vezes, assim, eu percebo que se perde muito isso, né? E a transformação, ela parece que não engata. Ela fica meio, né? Então, eu acho que tem muito disso, assim, eu acho que é conseguir alinhar os dois, é conseguir caminhar com os dois, né? Tendo esse conhecimento junto com a sensibilidade, né? E não, talvez, um caminho do meio aí, para tentar realmente se transformar, né? No processo. E não ficar como algo superficial, assim, que não vai para frente, assim, né? Que estagna, né? Então, eu acho que a fluidez vem disso, quando a gente consegue unir esses dois pontos. Eu acho que é só isso, eu acho que acrescentando aí. Legal, bacana. Obrigado aí, né, pela resposta. E mais do que isso, a gente está chegando no fim. Eu queria agradecer imensamente a vocês dois, Marcos, Renata. Eu vou passar para vocês, né, também para depois se despedirem, mas a gente vai ter uma surpresa depois, no final, tá? A gente fecha com essa surpresa. Mas eu queria, novamente reiterando as minhas palavras, agradecê-los. Foi um prazer para a gente na Tesseract ter essa oportunidade de publicar um livro com conteúdo tão relevante, a nosso ver. Um conteúdo produzido com muita dedicação, muita seriedade, mas também com muita poesia na escrita, né? Propondo novos caminhos, caminhos abertos, caminhos não fechados, não deterministas. Então, eu acho que para a gente foi um presente poder participar dessa publicação. Eu queria, diante de quem nos escuta aqui, né, reiterar a você, Marcos, e a você também, Renata, nosso agradecimento profundo por você ter escolhido a Tesseract. Vocês, além de amigos, são pessoas muito especiais para nós. E, mais do que isso, são pessoas que levam a pesquisa muito a sério, né, com muito capricho e com muita profundidade. Então, saibam que, da nossa parte, a gente ficou muito agradecido quando vocês nos escolheram e fica aqui, mais uma vez, reiterando o nosso agradecimento. Vou passar para a Lili. Faço das palavras do Luiz as minhas, porque é demais poder compartilhar com vocês essa gratidão, né, de termos vocês como autores e a Rê também como uma coautora, né, também participando com a sua sensibilidade artística, poética,
Então, isso tudo no momento que nós estamos passando, essa transição, né, essa saída de uma pandemia para um novo olhar agora, vem com toda a bagagem, né, de você, né, Marcos, principalmente com os estudos dessa poética do Feng Shui. Então, é muito importante hoje a gente colocar isso em nossas vidas, não só a técnica, como vocês dois disseram, mas essa transformação interna. Eu acho que o recado hoje seria isso, né? Você unir essa transformação interna, esse olhar interno, com as técnicas que são muito bem-vindas quando você se coloca presente diante delas, né? Então, quem é você praticando as técnicas? Então, isso é o mais importante. Muito obrigada pela presença de vocês. Gratidão mesmo. Poxa, nós que agradecemos. Para mim foi um prazer, né, tê-los aí na jornada. E eu mais quase como um marujo do processo, vocês realmente guiando, né, o barco. E essas trocas foram trocas muito bacanas. E eu sabia que realmente seria, né, nós como amigos, mas realmente foi com certeza além de todas as minhas previsões, porque foi uma construção em conjunto, né? Como eu já falei a respeito, quer dizer, foi uma troca num nível muito bacana também, e não apenas uma confecção ou uma amarração apenas de questões técnicas de resolução de texto, mas sim uma caminhada, uma jornada que foi construída, quase um quilt, né, que a gente vai costurando junto, cada um auxiliando de uma maneira, seja do ponto de vista conceitual, né, das propostas, como as crônicas ambientais, materiais vindos de vários lugares, em momentos diferentes da minha escrita, e como que a gente amarra tudo isso para dar vazão, né, a essas questões tão fortes e tão que a gente está vivenciando tanto nesses novos tempos, e como as sugestões de vocês e as recomendações que vocês deram foram importantíssimos, né? Porque foram relações assim de caminhada e de entendimento e compreensão, seja do meu estilo, da minha maneira de expressar, seja também de uma tentativa de criar uma coerência para o leitor, né? Porque o escritor às vezes tem essa questão que é muito complicada, ele fica tão mergulhado em si ou no processo do texto que uma visão externa ela é muito importante, uma visão de uma pessoa que saiba o que está acontecendo e fala, olha, né? E eu acho que essa troca foi muito gostosa, foi muito bacana, foi, como você mesmo coloca, Luiz, foi um diálogo, né? E esse diálogo foi muito construtivo, né? Construímos juntos, amarramos juntos, e com a participação da Rê também, como essa cereja aí do bolo, de uma forma muito, muito bacana, muito sensível, e eu imagino com esse presente aí, essa possibilidade que a gente vai oferecer agora também, né? Pelo que eu entendi é isso, não sei, né, Luiz? E eu deixo aí também para refalar um pouquinho sobre isso e, de repente, dar um pouco um teaser aí e possibilidade um pouco do que ela como ela participou através dessa expressão poética. Eu agradeço muito e agradeço a participação de todos. Foi um prazer. Não, eu só tenho a agradecer também. E só para complementar, assim, falar que o livro ficou lindo, assim, né? Esteticamente, assim, né? Capa, né? A Tami, né? Que fez a capa, né? E, poxa, que trabalho lindo dela. E diagramação, tudo, assim. Eu fiquei encantada com o livro, então eu só tenho a agradecer. E eu acho que é isso, assim. Eu não participei tão profundamente igual o Marcos, né? Mas eu conseguia ver a alegria dele, assim, de estar fazendo esse trabalho com amigos, assim, né? Que a gente pode falar e trocar, e eu acho que isso eu acho que é a cereja do bolo. Que eu acho que aí fica um trabalho desse ponto que ficou, né? Então, eu acho que é só agradecer, né? O carinho e a atenção
de vocês, Lili e Luísa, aí, por todo o trabalho, né? Que eu imagino que não foi fácil. Então, obrigada. E agora vocês querem que eu fale? Sim. Por favor, fique muito à vontade. Essa é a surpresa que a gente tinha comentado antes, por favor. Então o pessoal aqui me pediu, né? Vamos lá, então, né? Eu vou ler o que eu escrevi, né? Porque é bem curto, assim, né? Então, vamos lá. Respiração. Fluxo da vida, corpo e espírito, em consonância, como uma dança. Vento rasgado, não há pausa. Água contida, não há fluxo. Ah, vento espírito solto, rebelião lúcida, sentido. Água corpo profundo, absorção necessária, tempo. Entre, muralha aberta. Casa corpo quer dançar, deixe inundar. Encontra escolha aproxima, aprofunda, dê tempo, experimente. Momento de sair, transborde, por caminhos inimagináveis, transformados, vivos, frutos da grandeza, do ser, corpo, espírito, uníssono, no ser sendo, há tempo, agora. É isso. Obrigada. Poxa, nós que agradecemos. Eu me emocionei de novo agora escutando você, porque quando a gente acessou a primeira vez o poema, a gente ficou muito tocado. E mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite para ler. Eu acho que o livro, queria deixar esse convite, né, para quem é pesquisador sobre o tema, para quem pesquisa sobre essa relação do Feng Shui e também da espiritualidade no sentido mais amplo. Eu acho que o livro tem um conteúdo riquíssimo. É o que nos motivou a participar do projeto e é de uma grandeza de qualidade que realmente a gente gostaria de deixar esse convite, tá, para quem quiser. O livro está disponível tanto no formato impresso quanto digital. Então, a gente vai deixar depois, no final aqui do vídeo, os locais, né, para quem tiver interesse. Mas reitero aqui o convite para acesso ao material do livro impresso ou formato digital. Tá? Mais uma vez, obrigado a todos que participaram e que escutaram esse vídeo. Obrigado mais uma vez ao Marcos, à Renata, Lili. Obrigado também pela participação e um grande abraço a todos e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Obrigada, Luiz. Obrigada, Mura. Obrigada, Rê. Um beijo para todos vocês também que estão assistindo.